E já começamos dando risadas hoje por aqui. Gente, porque os bastidores são os melhores. Eu sempre falo isso. O pessoal fica falando, olha, aqui a gente começa conversando antes e já começa a gravação e já traz um monte de coisas engraçadas, criando conexões, apesar de muitas vezes rápida, mas é muito interessante como o assunto vai fluindo, e a hora que começa a gravar pra vocês, a gente já tá em outro assunto, já até esquece, tem que gravar. Sejam todos bem-vindos a esse canal, mulheres conectadas, mulheres empreendedoras, pessoas que nos acompanham e nos apoiam. Gratidão, obrigado. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita aí, já se inscreve nesse canal e deixa rolando o vídeo aí, que o bate-papo hoje, ele tem muita criatividade. Ele é um bate-papo pra você que precisa fazer com o que tem e tem que achar boas soluções para você estar num bom ambiente, num ambiente decorado, num ambiente inovador e num ambiente que te represente. Tô certa, Tainá? Isso mesmo, Vivi. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de arquitetura, sobre como transformar esse ambiente, porque existem inúmeras formas de transformar um ambiente. A gente pode sim jogar tudo fora, a gente também pode aproveitar o que você tem, e tudo vai depender do seu orçamento, de como você quer fazer isso, porque às vezes eu chego num cliente, por incrível que pareça, ele fala assim, Deus me livre e guarde, não quero nada dessas coisas, joga tudo isso fora que eu tô cansada, eu quero tudo novo. E já tem o cliente que fala, não, vamos reaproveitar isso aqui, porque agora é o que nós temos. Mas morar bem é uma prioridade, a gente precisa sempre lembrar disso. E aí, gente, adivinhou o que a Tainá faz? E aí? Se apresente, Tainá, fala o que você faz. Eu falo sempre assim, o que você resolve? Ai, resolvo tanta coisa que se eu começar a falar... Bom, eu sou arquiteta, formada em arquitetura e urbanismo pela faculdade pela Unemate de Barra do Bugres, e tem 5 anos que eu atuo aí resolvendo o problema das pessoas. Não apenas os problemas estéticos, porque eles, na minha opinião, são situações secundárias, mas sim os problemas funcionais. Os problemas que às vezes te limitam, que fazem com que você não tenha um dia a dia bom, e às vezes que você chegue na sua casa e não goste dela mesmo, porque isso pode acontecer. Ai, que interessante. E isso é muito bacana, o que a gente estava comentando aqui com a Tainá, trazendo até um dia a dia nosso aqui da Casa Rosa. Para quem nos acompanha e já conhece, a gente tem o nosso espaço numa casa antiga, e aqui em Cuiabá tem muito disso, né, das pessoas às vezes terem, né, casas que receberam da família, de herança, né, de herança, e aí tem vários problemas estruturais que a gente sabe, e aí tem aquela pessoa que fala assim, vamos demolir tudo, vamos fazer tudo do zero, e tá tudo bem também, que bom também para quem consegue. Isso. Mas a grande maioria, muitas vezes, ou por situação financeira ou por apego, não quer derrubar essas paredes. E aí precisa de uma pensar, boa e velha reforma. E pode assustar muita gente, tá, Vivi? Tem muita gente que odeia fazer reforma, tá? E tem profissionais que não gostam de pegar a reforma pra fazer. Mas não é o meu caso. Muito pelo contrário, eu adoro fazer reforma. Acho que a reforma traz um diferencial, porque eu acho que é muito isso que você disse. Além de não querer desapegar daquelas paredes, eu venho de um processo da gente dar um novo significado para aquilo. Sabe, eu acho que jogar fora é muito fácil. O mais difícil é a gente tentar ressignificar os processos. A gente faz isso quando a gente, por exemplo, vai numa terapia, fazer um processo terapêutico. Você passa, às vezes, por um luto muito grande, alguma coisa assim, e aí você consegue ressignificar. Eu acho que reformar tem esse significado pra mim, de ressignificar uma coisa que você tem ali, que talvez aquilo não te sirva mais. Perfeito. Então a gente já pode gravar um podcast, porque ela já trouxe todo o significado da nossa conversa. E é bem isso, né, Tainá? Mas assim, quando nós pensamos assim nos problemas da vida, né? Vamos imaginar que a nossa vida é como se fosse uma casa velha. Eu vou trazer uma analogia, né? E aí, a nossa vida sendo essa casa velha, a gente fala assim, não, fazer o seguinte, eu vou esquecer que essa pessoa existe, ou eu vou tirar essa pessoa do meu caminho, pronto, e aí minha vida fica ótima. Gente, a gente consegue tirar o sentimento da que a gente viveu, a história que a gente viveu com aquela pessoa, ou mal entendido, uma conversa difícil que você não quer ter, né? E aí você tem que fazer o quê? Peraí, deixa eu pensar como que eu vou olhar pra isso. Deixa eu pensar como que eu vou ter essa conversa. Deixa eu pensar onde que eu vou colocar isso. Justamente. Né? E uma casa antiga, muitas vezes, né? Você aí tá passando por um processo, de repente tem que arrumar, tem um apartamento pequeno, precisa fazer, eu vou até perguntar isso pra você, um lugar de trabalho dentro da sua própria casa, fazer uma adaptação. E aí como que você vai fazer isso pra
que seja confortável estar trabalhando ali. E que passe, esses dias, recentemente, eu apresentei um orçamento para uma pessoa justamente nessas condições. Ela queria que o quarto dela não tivesse aquela cara de quarto, porque o formato que ela filmava, que ela fazia as reuniões, sempre aparecia a cama, e ela morava num MRV, que é bem pequenininho. Sim. Então, a gente precisou... fiz uma proposta pra ela pra mudar isso tudo, só que assim, gente, a gente tá falando do MRV, um quarto muito pequeno, não dá pra você inventar a roda lá dentro, tá? Então a gente foi pra poder criar um guarda-roupa, que seria o nosso fundo, que não tivesse uma cara de guarda-roupa, ele não ia parecer que era um guarda-roupa. E aí são estratégias que a gente tem, que a gente consegue adotar pra solucionar questões como essa. Eu até falei pra ela, no caso, que era interessante que se a gente conseguisse tirar esse home office de dentro do quarto, porque eu sempre falo também no meu Instagram que não é legal a gente ter esse home office dentro do quarto, mas eu também já tive por uma questão de necessidade e hoje ele é em outro quarto da casa. Então eu também consigo entender essa situação. Sim. Mas se você puder realocar para um outro quarto, colocar num espaço da sua sala, mas também existem os outros pormenores. A gente normalmente não mora sozinho nas casas. Sim. E você precisa saber se você vai conseguir trabalhar naquela situação com a criança passando, né? Com o cachorro latindo, arranhando o chão, pedindo comida e por aí vai. Então a gente precisa entender a dinâmica dessa casa, mas é completamente possível você ter um espaço de trabalho que não vai custar milhões para serem executados e que você vai conseguir trabalhar melhor, atender o seu cliente com seriedade, porque eu sei que essa é a maior preocupação que as pessoas têm. Mas será que eu vou passar a seriedade? Igual a gente estava falando um pouquinho antes, que você sempre cede os lugares, os espaços Sim. aqui para suas mentoradas virem, atenderem. Né? Atender aqui. As pessoas têm muita preocupação de não passar seriedade atendendo online ou em casa. E aí eu acho que é muito de como a gente conduz e como esse espaço pode ser direcionado do que mais sobre essa seriedade, assim. Que se Sim. a gente leva para esse lado mais profissional, a pessoa já vai entender que aquele espaço é um espaço mais corporativo, né? Com e certeza. Aí a gente consegue... E muitas vezes, né, a Tainá tá falando um exemplo, né? Temos uma parceira nossa aqui, eu achei super bacana. Ela mora sozinha num apartamento. Chegou aqui, encomenda, produção. Produção, peraí, passou aqui no meu ponto. Vai chegar aqui, vai chegar? Ah, tá bom, vai chegar. Isso, vai chegar. O que acontece? Ela mora num apartamento, ela é terapeuta e ela atende presencial aqui na Casa Rosa quando vem, e o online ela atende da casa dela quase sempre. A não ser que ela já esteja aqui para fazer o presencial. E aí ela faz o online também. De fazer o online. E aí ela fez o quê? Num cantinho da sala dela, ela passou um papel de parede, colocou uma... Né? E aí quando ela faz as lives dela, quando ela faz os atendimentos, você pensa que ela tá num espaço grande. Né? Então aquele cantinho é o cantinho dela trabalhada. Ela faz os atendimentos dela online ou de fazer lives, então ela já tem aquele cantinho que é para sentar ali para fazer aquilo. E como isso muda no nosso rendimento. Isso mesmo, porque você se conecta com aquilo, você entende que aquele é o espaço de trabalhar. Eu vou até para um outro lado, gente, chegou um café sem açúcar aqui para mim. Café especial para mim. Muito obrigada. Ela não era fina, ela bebe café. A gente aqui é tudo, a açúcar do dela veio pro meu, né, gente? Deixa os personagens ouvir isso. Então aqui é um sem açúcar, daqui é com açúcar. Pronto, tem dois aqui. Tem dois. Obrigada, gente. Vou até fazer um parênteses, que é assim, eu fechei uma consultoria recente Sim. com um psicanalista que tem um espaço comercial, ele atende 2 vezes por semana nessa sala, só que ele me procurou porque a sala não passava a credibilidade que ele queria. Então, antes de você sair por aí alugando sala pra você ir trabalhar, você não pode esquecer que não adianta você alugar a sala e deixar ela vazia. Ou você colocar uma coisa que não combina nada com nada lá dentro, porque vai parecer um puxadinho. E aí, às vezes, é melhor você não dar espaço tão grande e fazer um espaço na sua casa menor, que vá passar toda essa credibilidade, essa seriedade que você quer, do que alugar um espaço que não passa isso de qualquer forma. No caso dele, ele não fez um puxadinho, ele fez com a esposa muito tempo atrás, era o que eles tinham como investir naquele momento, e aí agora eles conseguem dar esse segundo passo. Ele mudou para uma sala maior do que a outra, e agora a gente vai fazer aquele layout de psicanalista com um divã. Estamos animadíssimas com esse projeto. E o quanto é importante, né? A Tainá tá falando uma coisa bem bacana, que o que ela faz com os seus clientes é o mesmo processo que eu faço aqui com as mentoradas, é respeitar as etapas do processo. Isso aí. Porque muitas vezes a empreendedora chega aqui, Tainá, quero isso, quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, muito empolgadas, quero, mas aí eu falo, tá bom, agora vamos entender qual que é a sua situação
atual. Isso. Eu não tô dizendo que você não vai fazer, mas a gente precisa entender a sua situação atual. Eu sempre pergunto, você tá com pressa? Porque eu não tô. Isso aí. Porque se você tiver com pressa, não sou eu que posso te atender, porque eu não trabalho com pressa. Eu trabalho com programação. Então, se você não entender a importância de cada passo no processo, de que a gente vai ter que celebrar cada degrau que a gente subir, eu não consigo te ajudar, porque você vai ficar sempre com uma expectativa muito alta e eu trabalho com processos. Então, eu já freio a pessoa ali, naquele momento. Nossa, isso é maravilhoso. E tá tudo bem. E se, não, Vivi, eu tô com pressa, eu quero fazer as coisas, eu quero que dê certo, eu quero porque uma pessoa falou pra mim que fazia, então procura essa pessoa. Procura, porque eu não sou essa pessoa. Isso aí. Eu sou uma pessoa que trabalha com processo. Então, se você não tiver com pressa, e aí é uma loucura, né? Porque eu falo pra pessoa, você tem que ter uma agenda, e você tem que fazer o seguinte, no dia que você falar que você não vai atender, você não vai atender. Isso é impossível. Eu falei, não. Você quer ver uma coisa, você falando possível. disso? Eu não faço projetos arquitetônicos do zero. Então, se você tem um terreno e você quer construir, eu não faço esse tipo de serviço. Sim. Só que demorou muito pra eu falar não pra um orçamento desse que chegasse na minha mão. Mas demorou muito tempo. Muito tempo. É exatamente isso que você tá falando. Porque parecia que eu tava perdendo o tempo todo. Meu Deus, eu tô perdendo esse orçamento. Sei lá o quê, não. Aí eu tenho um mentor também, porque a gente só cresce na vida com alguém ajudando a gente, Peraí, decora isso. Grava isso aí, você grava a produção. Ela tem um mentor dentro da... Olha aqui, dentro da minha área. Eu quero que você até grave no celular aqui. O que ela tá falando, gente? A Tainá, que é arquiteta, né? E tem um trabalho incrível que faz aí com decoração de interiores, decoração criativa. Ela tá falando que ela tem o quê? Que você mentor. falou? Porque a gente não cresce na vida sem alguém ajudando a gente a alavancar. Exatamente. Então, você não importa quem você vai procurar. Se vai ser um mentor específico da sua área, se vai ser uma pessoa que vai te ajudar na sua área espiritual, ou emocional, ou financeira, ou digital, ou como eu, que mentoro mulheres que empreendem sozinhas, fica aí o recado pra você, tá? A gente precisa. Precisa mesmo, tá, meninas? Eu quero até agregar, porque isso é muito importante. Vocês vão começar a ver resultados na vida de vocês que vocês não viam antes. Primeiro, porque ela vai te ajudar a ver que você ganhou aquilo. E segundo, porque você vai começar realmente a ter resultados maiores nesse processo. Olha aí, ó, faturei, pronto. Hora de faturei, né? Eu lembrei agora, hora de faturar, ouvi na rádio, esse dia eu estava ouvindo, faz dia que eu não ouvia a rádio FM, e aí eu tava ouvindo a Gazeta FM, acho que era a Darling que tava falando, ela falou, hora de faturar, eu falei, nossa, eu nem lembrava mais disso, né? Que é um bordão da rádio. Que é hora de faturar? É porque vem um comercial. Os patrocínios. Faturei. Hora de faturar. Então você faturou agora. Por isso que eu brinquei, hora de faturar, gostei É isso. Do que a gente tava falando? Então, a gente tá falando que você tem o mentor. Isso. Porque você tinha dificuldade de falar não, porque se você falasse não para um projeto que não era aquele que você... Que é o meu, tô perdendo cliente. Isso mesmo. E aí hoje, depois dele me dar um dia, ele me deu uma chamada. Ele falou assim, mas tudo bem, você não quer fazer isso, por que você continua aceitando esses orçamentos? E aí eu tive assim, verdade, né? Por quê? E aí agora eu delego esses orçamentos eu não deixo o cliente na mão, eu não falo pra ele assim, eu sinto muito, não posso te atender. Eu tenho um escritório que eu indico, eu passo pra esse colega, que na verdade é um casal de amigos meus, eu passo pra eles e eles vão ser muito bem atendidos, eu sei que serão. Mas eu tiro esse peso das minhas costas, assim, não sou mais eu que faço. E, gente, eu sou muito mais feliz agora. Não é. E aí, pra que você que tem medo de perder cliente, pegando esse gancho aí, que isso é uma coisa que eu falo na minha mentoria também. Quando você tem medo de perder cliente, você começa a pegar serviços ou pedidos de produtos. Eu trabalhava com a galera do Personalizada que tinha muito essa dificuldade também. Essa é uma dificuldade que elas tinham, porque elas pegavam projetos que elas não queriam pegar. Ou projetos que elas... a pessoa trazia muita exigência de coisas que elas já tinha passado do limite e a dificuldade de falar não. Aí essa janela de tempo, gente, que vocês estão usando pra ficar tentando agradar um cliente que você não quer ser agradado. Perfeito. Isso que não quer, você não vai atender a expectativa dele. Você tá tirando, vamos supor que você gaste no total entre 10, 15, 20, 12, 14, 15, 3 horas numa semana com esse cliente. Gente, essas 3 horas, se você estivesse usando para captar novos clientes, se você estivesse usando para consumir um produto, para produzir um conteúdo, dava muito mais retorno do que essa dor de cabeça e perca de energia e de vida que você tem. Isso aí. E você entra naquela bola da ansiedade, né? Daí você fala assim, meu Deus, às vezes o cliente manda uma mensagem, na hora que você olha, você vê que é o cliente, o coração faz tucu, 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 porque você tá cansado daquilo. Aquilo não te leva a lugar nenhum. Já tive pouquíssimos clientes assim, tá? Tive mais clientes assim quando trabalhava para outras pessoas do que quando agora que eu tenho o meu próprio escritório.
escritório, porque eu falo com os meus clientes, todos os dias eu oro pelos meus clientes, peço a Deus clientes encaminhados, clientes resolvidos, porque o cliente que ele vem nesse perfil aí, às vezes é melhor você mandar ele embora, porque ele te dá mais despesa do que lucro. Você acredita? Ó, vou te contar uma coisa, vê se faz sentido pra arquitetura. Um dia eu li na internet, falava bem assim, que um bom mentor, quando eu comecei, eu primeiro fiz o curso de coach, fiquei 1 ano fazendo só coach. Aí quando foi em 2020 eu desenvolvi minha própria mentoria, porque eu vi que a galera da minha área que estava dando sucesso, eles estavam desenvolvendo seus próprios métodos. Eu falei, eu vou desenvolver o meu. Desenvolvi minha mentoria. E o dia, lendo sobre mentores e vendo o que essa galera estava desenvolvendo, estudando os grandes players aí, eu vi falando o seguinte, que quem escolhe o mentorado é o mentor, e não é o mentorado, e não ao contrário, porque a gente pensa assim, eu vou buscar um mentor pra mim. É igual gato, né? Não é a gente, é o gato, né? O gato que escolhe o dono, né? A gente tem uma ilusão que a gente que escolhe o gato, mas na verdade a gente não escolhe o gato. A gente não escolhe. O gato é um bicho que você não manda nele, né? Ele que manda em você. Pra lá em casa, um beijo pra vocês, Nick e Grilo. Lá em casa, quem manda lá em casa são eles. E é bem isso, sabe? Então eu comecei a ver, eu falei, não, mas não é que faz sentido. E aí eu comecei a alinhar. Então hoje eu claro que eu não é que eu sou estrela, não é isso. Eu ofereço, eu falo da minha mentoria em campo aberto, falo no Instagram, falo onde eu vou. Mas quando a pessoa vem conversar comigo... Aí você filtra? Primeiro a gente ora, né? A gente pede pra Deus, se não for da sua vontade mesmo, se não for da minha conta mesmo, senhor, o senhor pode passar pra outra pessoa. Isso. Não tô brigando por causa de cliente, não. Mas é porque, isso, né? Senão você fica... É igual. É, né? Tem cliente que a pessoa já chega assim... Primeiro, por exemplo, agora a gente tá... Desde o mês passado, eu venho falando no meu Instagram que vocês precisam parar de pedir projeto de outubro pra frente. Eu quero morar na minha casa no Natal. Não tem como, tá? Não tem como. Você quer morar na sua casa em janeiro, fevereiro, março? Tem como. No Natal, não tem como. Tá? Começou o projeto aqui, dia 1º de outubro eu quero morar na minha casa. Se for um ambiente, você mora. Se for a casa inteira, uma reforma na cozinha. Cara, eu não vou botar pra fazer uma reforma na sua cozinha no Natal. Entendeu? O pedreiro não vai aparecer, o azulejista não vai aparecer. Você vai me ligar me xingando no meu Natal. Eu não quero esse estresse pra mim. Então, assim, não vai. Vamos alinhar o chakra, vamos fazer uma oração, reunião de alinhamento de expectativas. Eu falo com todos os meus clientes, falo, vamos alinhar nossas expectativas. Pra tal dia eu consigo te atender, pra tal dia eu não consigo te atender. E o cliente fecha com você, sabe por quê? Porque você tá falando a verdade pra ele. Perfeito. Entendeu? Você não tá criando aqui uma ilusão. E aí eu explico, por exemplo, você mora num condomínio, não é a situação da Casa Rosa, mas se a sua Casa Rosa fosse num condomínio, eu tenho que aprovar esse projeto no condomínio. Eu tenho que falar com a pessoa. Essa pessoa às vezes enrola, essa pessoa às vezes não quer aprovar esse projeto. Aí ela fica colocando probleminhas pequenininhos nesse processo. É super complicado. Tem dia de entrar. Tem um dia de entrar, o fornecedor tem a hora dele entrar, a hora dele sair. Ele não pode trabalhar das 11 às 2 horas da tarde. Ele tem que começar às 8 horas e parar às 18, pontualmente. Então, você tem toda essa limitação. Aí eu vou falar pra você assim, tudo bem, você vai fazer um projeto comigo que demora 3 meses, mas você vai morar na sua casa no Natal? Você não vai, gente. Você vai, no mínimo, moldurar a foto do render que eu vou te entregar em novembro pro Natal, no máximo, entendeu? Morar na casa só ano que vem. Mesmo. Porque não dá pra gente fazer isso. Isso é injusto com o cliente, entendeu? Esse processo. Tá certo. Isso a gente tá falando de uma obra que vai acontecer sem nenhuma intercorrência. Se no meio do caminho a gente tiver um problema, lá, tal coisa deu errado, pode ser que atrase. A obra da casa da minha mãe atrasou, era pra ser 2 semanas, virou 2 meses. E aí, qual o controle que nós tínhamos sobre isso? Porque o condomínio dela não queria aprovar o projeto. E aí eu tive um problemão com o projeto da casa da minha mãe. E aí? E é sobre isso, né? E Sim. entender esses processos. E eu acho que essa clareza com o cliente, essa clareza com quem te procura, que faz com que as pessoas que vêm até você tenham essa clareza do que é mesmo, né? Isso porque mesmo. Aquela galera que não vai falar assim, nossa, essa menina é muito objetiva, essa menina é muito direta, eu não gostei dela. Isso né? mesmo. Sabia que esse meu jeito dá muito certo com homem, às vezes dá mais certo com um cliente homem do que com um cliente mulher. Eu acredito. Eu tenho vários clientes homens, me dou super bem com eles, assim, a gente resolve várias coisas. E eu até tinha começado a falar que eu tô vindo falando no Instagram assim, gente, quando eu falo que a gente tem que fazer pedido pra dezembro até outubro, as pessoas acham que é um exagero meu. Em outubro, eu levei um cliente pra comprar em uma loja aqui na cidade. Eu selecionei alguns móveis. Na hora de consultar essas marcas dos móveis pra ver se elas chegavam até dezembro, elas não chegavam, a gente teve que trocar. Isso era outubro, começo de outubro.
Então, a gente sempre precisa ter esse alinhamento, porque depois, eu falei pra ele, até uma semana antes da gente, eu falei assim, eu preciso que você vá na loja comigo, porque você tá achando que não vai ter, você tá achando que eu tô exagerando, mas eu não tô exagerando. E aí, chegando a Deus foi justo comigo, mostrou pro cliente que eu não tava exagerando mesmo. Que não tinha, né? Não tinha mais O que acontece? Nós temos 2 problemas. O problema é que a indústria para de produzir lá no seu dia 20 de dezembro. E a logística também para de entregar dia 20 de dezembro. Aí, às vezes, a indústria volta a produzir na segunda semana de janeiro. Mas a logística só volta em fevereiro. Então, seu móvel vai estar pronto, mas não vai ser entregue. Entendeu? Então, nós temos 2 frentes que a gente sempre tem que cuidar nesse processo de final para começo de ano, que é super complicado. Entenderam, né? Pessoas se organizem, tenham um bom planejamento, façam planejamento de médio e longo prazo e ações mesmo no curto prazo. Né? Eu sempre falo isso, que não adianta você ficar com esses planejamentos de curto prazo. Eu já até eliminei, eu não ensino mais de curto. Não? É planejamento de médio e longo prazo e ação no curto prazo para fazer com que o médio e longo prazo aconteça. Então, eu trabalho assim com as meninas. Vamos fazer planejamento de médio e longo prazo e para o curto a gente coloca a ação que conecta ao projeto de médio e longo prazo. Perfeito. Porque se você coloca projeto de curto prazo, de verdade, elas não fazem. E aí o que acontece? Fica parado, porque é pouco tempo. Então o que a gente faz? Uma ação de médio prazo. Eu quero ter tempo de qualidade comigo mesma, cuidados pessoais. Então vamos começar agora no curto prazo a criar uma agenda para começar a exercer essa rotina. Isso mesmo. Aí depois de um tempo que a rotina estiver estabelecida, vai acontecer que daqui no médio prazo, vamos supor daqui 6 meses ou 1 ano, isso já virou uma rotina na sua jornada. Então muitas vezes as pessoas colocam tudo no curto prazo. Enche o curto, médio põe pouca coisa e às vezes nem no longo tem. Então o que acontece? Começa uma motivação com aquele monte de coisa pra fazer, abre um monte de caixinha. Eu falo isso pra Carla todo dia. Eu falei, Carla, eu preciso fechar as caixinhas. Eu preciso terminar, aí eu começo outra coisa. Eu termino, preciso fechar as caixinhas que eu já abri, ver as ações que eu tenho que fazer nessa caixinha. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer nessa caixinha. Não tem mais o que fazer. Então vamos pra outra caixinha. Isso mesmo. Porque todas elas resultam numa ação do médio prazo. E é a mesma coisa. Com projeto, sim, com projeto. Até porque, por exemplo, a consultoria, ela acontece mais rápido do que um projeto. E qual que é a diferença? A consultoria, ela é voltada para te atender um ambiente. Só um ambiente. O projeto, ele vai atender uma casa toda ou 2 ambientes que você queira integrar. Então, vamos fazer uma exposição aqui na prática. Esse estúdio, você cresceu muito, ficou gigante, enorme, esse estúdio tá pequeno. Então, a gente precisa aumentar. Aí, a gente vai juntar esse com a sala que você tem ali do lado. Entendi. Isso é um projeto de arquitetura de interiores que a gente precisa fazer. Entendi. Ou, Tainá, não tô gostando do layout dessa sala, eu quero só deixar ela bonita. Isso é uma consultoria que te atende, entendeu? Entendi. Por quê? Porque eu vou produzir materiais técnicos diferentes para essas 2 necessidades. A atenção que eu preciso dar para um projeto que vai quebrar uma parede, que vai integrar 2 ambientes, é muito maior do que de uma consultoria que normalmente é uma decoração, entendeu? É então, uma troca de um papel de parede, é mudança de um móvel. Isso mesmo. Às vezes vai mexer em tudo, mas o tudo é assim, vai pintar a parede, vai pôr um papel de parede novo, vai trocar o tecido do sofá, o tecido das cadeiras, vai trocar a cor da mesa, vai envelopar uma coisa ou outra. E aí você vai ter um ambiente muito diferente do que tinha antes. Sim. Mas você não quebrou nada. O prestador de serviço que você colocou lá dentro, normalmente é um prestador de serviço que já não faz muita bagunça. Porque, por exemplo, um cara que instala papel de parede, por obrigação, ele precisa ser uma pessoa minimamente organizada. Verdade. E limpinha. As pessoas têm que ser limpinhas. Porque o meu instalador de papel de parede, ele forra o chão do cliente. Entendeu? Aí ele passa a cola lá em cima pra cola não pingar no chão do cliente. Aí ele cola o trem na parede. Aí ele sai limpando onde a cola encostou. Então a pessoa é muito organizada. Entendeu? Não, agora é diferente do pedreiro que vai vir quebrar sua parede. Que o cara dá marretada na parede, ele não vai ter todo esse cuidado. Entendeu? Com certeza. É diferente. É um serviço pesado também. E isso, é sobre a fineza. Sim. No sentido, assim, de delicadeza desse Sim. serviço, né? Quanto mais delicado esse profissional se especializa e fica, mais, teoricamente, organizado ele também é. Sim, né? com certeza. Mas os pedreiros também podem continuar sendo um pouquinho mais organizados. A gente agradece. Dá pra ser, né? Dá pra ser sim. E aí, a gente vai tendo essas 2 diferenças. O que eu tô falando, Vivi? Eu não esqueci. Eu falei de projeto a diferença de consultoria e a diferença de projeto na prática. Você estava explicando. Isso, mas antes eu tinha falado o quê? Eu tinha falado sobre as ações de médio prazo que entra... Tá, que a gente aí eu expliquei esses 2 para dizer que
A sua ação de curto prazo é uma consultoria, porque ela acontece no máximo 45 dias. Sim. Um projeto, gente, demora assim 2 meses, 3 meses para ficar pronto, quando eu falo de um projeto pequenininho. Sim. Vamos supor um projeto recente que eu fiz de um apartamento de 62 metros quadrados. Demorou 6 meses o projeto para ficar pronto. Por quê? Porque eu tenho uma cadência que foge do meu controle, que é o tempo do cliente aprovar esse projeto. E eu não posso apavorar esse cliente. É lógico que ele não vai demorar 1 ano para aprovar um projeto. A gente tem um limite, uma data limite. Só que ele precisa olhar para esse projeto com calma, porque se eu patrolo essa etapa, ele se arrepende lá na frente. Isso. E aí o retrabalho que a gente tem quando tá tudo quebrado e ele tá mudando as coisas é muito grande. Entendeu? E aí eu falo que isso não é frustrante pra mim. Que pra mim eu vou fazer alterações técnicas no projeto dele. Ou eu vou chegar lá na obra dele e explicar pro pedreiro dele o que ele quer de novo. Agora, pra ele, é ruim. Pro cliente, o próprio cliente é ruim. Então, se eu pulo essa etapa, o cliente fica frustrado lá na frente. Com certeza. Eu tô lembrando de uma conversa falando de arquiteto. Esse negócio de arquiteto é uma coisa bem interessante. Eu tenho alguns parceiros, né, que trabalham na área. Não sei se você conhece, a Jaqueline e o Fernando. Eles são lá da Arquiteton. E aí, um tempo atrás, a Jaqueline, em 2020, isso foi na época da pandemia, a Jaque veio aqui na Casa Rosa, ainda não era rosa. Aí eu falei, Jaque, eu queria fazer um projeto aqui pra essa casa pra médio prazo, né? Longo prazo, talvez, né? E aí, longuíssimo prazo, talvez. Aí a gente sentou e conversou. Aí eu trouxe 2 ideias pra ela na época. A primeira ideia era fazer uma parte em cima pra fazer um escritório, pra aumentar com escada, pra subir e tal. E uma outra ideia que eu também trouxe na conversa era de uma possibilidade de, ao invés de fazer um outro escritório em cima, uma casa pra eu morar em cima do meu próprio escritório. E eu trouxe as 2 ideias. E nas conversas que a gente teve durante, né, esse desenvolvimento, foi um namoro, né? A gente ficou conversando sobre isso muito tempo. Foi engraçado. Ela começou a perguntar da nossa rotina. E isso foi a parte mais divertida do processo. Aí ela falou assim, tem algum esporte? Não sei o que. Aí, muito engraçado. Eu falei, o Hugo pedala. Ele pedala. E ele traz a bicicleta. Entendi. Aí vai subir com a bicicleta. Aí, muito engraçado. Aí ela fez no projeto, no desenho lá, ela me mostrou, ela colocou o lugar para ele guardar a bicicleta. E do lado, ela colocou uma torneira e uma sapateirinha. Assim. Ela falou, isso daqui é para evitar divórcio. Ai, eu falei, viu? olha, Jaqueline, você é uma mulher muito inteligente. Porque eu fico brava com essa sapatilha, porque a sapatilha da bicicleta, ela tem aqueles ganchinhos. Aquelas garrinhas. E fica cheio de sujeirinha naquelas garrinhas. E realmente, né, aquilo ali tem que ser o primeiro que ele tem que tirar. Ele larga. Além da sapatilha, tem as da botina também. Que pede a mesma coisa. Então, mas aí no caso foi... Mas eu ri muito. Eu falei, olha, parabéns, Jaqueline. Ela, não, porque como você falou que ele... Né, e aí pra evitar... Aí ele só vai ir pra tomar um banho, né? Isso. E aí já tá tudo certo. Pelo menos já tirou aquela sapatilha. Porque aquela sapatilha vai sair trazendo areia pra sua casa. Isso vai ser um problema de discussão. Isso aí. E é legal, né? Porque você também, né? Vocês todos arquitetos... A gente entra nessa intimidade, né? É cachorro, é gato, recebe criança em casa. Isso aí. Tem netos, não tem. Ó, eu pergunto se alguém que vai frequentar essa casa e é um personagem importante desse funcionamento, ele tem alguma necessidade, alguma limitação física, alguma necessidade especial que a gente precisa suprir nesse projeto. O que a pessoa gostaria de sentir é uma pergunta pra mim importantíssima quando ela abrisse a porta dessa casa. Então, assim, imagina Lar do Oscilar, Caldeirão do Hulk. Não é mais Caldeirão do Hulk, agora é sei lá o que do Hulk. Domingão do Hulk. Do Hulk, Você abriu a cortina, quando você abrisse, o que você queria ver? A pessoa me conta isso e é uma coisa que eu anoto, porque eu acho que é uma sensação que marca a pessoa, né? Então, essas coisinhas, assim, que parecem pequenas, eu vou anotando pra essa parte. E aí, a parte do dia a dia é maravilhoso, porque as mulheres querem a lava-louça, a air fryer, a cafeteira, sei lá o que, os homens falam, não precisa nada disso. E é muito engraçado, sabe? Porque são necessidades diferentes. Sim, né? eu fico ali e tem gente que fala assim, não gosto de atender casal, porque um quer uma coisa, outro quer outra. E eu falo assim, mas eu acho que o legal é esse, quando a gente tá ali no meio, porque você vai pegando o gostinho, você tem que atender os 2 gostinhos, sim, né? Sim, claro. Hoje, coincidentemente, de manhã eu fui apresentar um projeto que tá pronto, e aí a gente desencontrou a cliente do esposo, e aí eu apresentei primeiro pra ela, fiquei esperando ele chegar, apresentei pra ele de novo, aí coisas que ela falou, nossa, amei, sei lá o que, ele falou, eu não gostei.
Eu acho que a gente pode mudar essa parte. Então, esse jogo de cintura é bem isso, é né? muito legal de fazer. E eu acredito que você deve trabalhar muito, né? Pelo menos com a gente teve esse lance do merecimento, né? Ah, sim. Teve coisas que eu achei lindo na hora do que foi apresentado o meu projeto, e o projeto pra gente. E aí o meu marido falou assim, mas acho que pode ser uma coisa mais simples. Na hora ele falou, né? E aí ela falou, rapaz, olha o seu trabalho, olha o seu esforço, você merece chegar do trabalho e ter isso, não sei o quê. Aí depois aquilo foi... E aí aquilo que eu falava, obrigado, Senhor, ouviu minha mente. Porque às vezes a gente quer falar isso. Mas fala assim, não, tá querendo gastar, né? Tá querendo ir aí, né? E tem muito, indo por esse viés, tem muito daquilo de falar assim, o arquiteto é sempre muito caro, só coloca coisa cara no projeto. Eu não faço um projeto caríssimo, eu faço um projeto dentro da realidade das pessoas. Sim. E que às vezes você realmente não vai conseguir executar aquele projeto inteiro com os bibelô que eu coloco na prateleira. Mas ainda assim o projeto vai te atender e sua qualidade de vida vai melhorar muito se você fizer a parte funcional só do projeto. Sim. Então, assim, hoje, por exemplo, eu realoquei a sala de jantar desse cliente. Aí eu peguei e falei pra ele, se tudo der muito errado, coisa que eu duvido, a gente usa essa mesa de jantar que tá aqui no espaço novo até vocês se recapitalizarem e colocarem uma mesa nova. Então, assim, a função já vai estar sendo suprida, que é levar essa cozinha para um espaço novo. Esses detalhes, gente, eu não preciso sair, a gente não precisa perder contato e o seu projeto tá igual o render que eu te apresentei. É lógico que a gente ama quando isso acontece, mas você pode me chamar meses depois e falar assim, Tainá, comprei a mesa, vim tirar foto, e tá tudo bem. Porque eu sei que o processo, às vezes, ele é lento. E precisa respeitar, né? Sim, com certeza, porque não é impositivo, né? Hoje, esses clientes são bem reservados, assim, sabe? E eu até saí de lá e falei, gente, olha, se vocês quiserem mandar mensagem, agendar uma outra reunião para fazer alguma observação que vocês lembrarem, depois façam isso. Porque, às vezes, o cliente fica com medo de falar não pro arquiteto e o arquiteto fica bravo. Gente, isso pra mim é incabível, tá? Mas, enfim, eu encontro muitos clientes assim, e aí eu tenho que fazer toda aquela conversa de tipo assim, esse projeto, ele é meu, a criação dele é meu, mas quem vai morar lá é vocês. Até porque você tá indo pra atender uma necessidade do cliente, não é a minha necessidade, porque senão fazia na minha casa, e aí tava tudo certo. Ou fazia e vendia pronto, né? Falar, gente, tô vendendo, tá pronto, vou comprar. Só comprar, levar, né? Isso aí, bem isso. Esses dias eu recebi uma mensagem assim, sabia? A menina queria comprar um projeto pronto. Eu falei, mas como assim? Eu fiquei na hora, eu fiquei assim, mas como que você quer um projeto pronto? O projeto chama projeto que eu vou fazer pra você, né? Aí ela, não, mas eu queria um negócio que tá pronto, você não faz? Aí eu falei, não faço, moça. É diferente. Assim, eu não consigo te atender. Gente, eu demorei pra entender o que ela tava falando. É isso mesmo. E é difícil, né? Porque às vezes aí já vem uma outra coisa que eu acho que envolve terapia, porque a pessoa tem que saber o que quer. A pessoa não sabe o que quer. Mas daí é para outro profissional, ajudar outro colega, ajudar a gente. Tainá, mas assim, uma curiosidade que eu fiquei agora, assim, né? A gente falou muito do que você tem feito. Você sempre foi essa mulher, assim, dinâmica, comunicativa, proativa. Assim, você é assim, você chega e chega. Eu falo, não tenho tempo ruim. Mas eu acho que a resposta é sim. Eu sempre fui muito dinâmica, desde a infância, sempre fui a conversadeira. Tipo assim, nossa, ela é muito boa, mas ela fala muito. Ela tira notas boas, mas ela conversa bastante. Ela trabalha os coleguinhas em alguns momentos, né? Gente, eu tô me identificando, eu tô recebendo, porque eu tô indo pras reuniões de escola ultimamente sobre isso, né? Boa, uma conversa demais. Atrapalha os coleguinhas. Tô ouvindo isso direto. Então, meu Deus, talvez você tá criando uma boa comunicadora, mas ela no começo, de vez em quando a gente dá uma escorregadinha. Mas eu sempre tive essa facilidade de me comunicar. Eu também tive uma mãe que sempre me empurrou muito pra esse lugar. Então, nunca me colocou medo no sentido de você não pode fazer isso, entendi. Você não vai fazer isso, que isso não é legal. Então, eu nunca tive muito isso. Eu sempre fui muito independente, muito resolvida, ia fazendo, ia acontecendo as coisas. De vez em quando a gente leva uns tropeços, né? Porque daí a gente é parecida demais, aí a gente cai no meio do processo. Mas sempre eu acho que a resposta é sim. Sempre fui essa pessoa. E é tão bom, né, gente, ser desenrolada, né? Eu gosto. Porque eu não tenho muito... É aquilo, não tem tempo ruim comigo. Se tiver chovendo, a gente espera a chuva passar para depois continuar. Tanto é que a gente tava falando antes, né, sobre os problemas que podem acontecer na obra. E eu falo que eu tenho que tomar cuidado para não ficar fria demais ali naquele momento do problema.
Porque realmente, pra mim, o problema é uma coisa corriqueira que vai acontecer na obra. E pro cliente, não. É uma novidade. Porque, por exemplo, você é mentora, você se especializa nisso. Os problemas que os seus mentorados te trazem, normalmente pra você, são problemas corriqueiros. É a mesma coisa de uma obra pra mim. Então eu tenho que ter um pouquinho de tato pra acolher a dor desse cliente, mas pra também ser objetivo e falar pra ele, olha, faz parte do processo, a gente já vai arrumar, ou já vamos organizar e ver qual vai ser a melhor decisão a ser tomada. E é bem por isso. E nada é por acaso, né? Eu não acredito em acaso, eu não acredito em acaso, eu acredito em Deus, né? E teve uma colega que veio aqui, mentora também, e ela falou que ela não acredita em coincidência, ela acredita em Deuscidência, né? Deuscidência. E aí hoje a gente tá passando por obras, né? Dentro da casa, fora da casa, na rua. E aí eu falei, gente, bem na semana que vai vir 2 pessoas coincidir. É muito difícil coincidir de vir 2 pessoas que eu já não conhecia antes na mesma quarta-feira, e hoje é o caso que vai acontecer, né? E aí eu falei assim, Carla, logo hoje que vai vir, né? Aí ontem eu tava muito preocupada, porque ontem tava muito feia a rua, assim, tava esquina a esquina, tava tudo aberto, os buracos que estão passando rede de esgoto aqui no bairro, né? E pra quem tá assistindo de fora, gente, acredite ou não, Cuiabá é uma cidade que não tem rede de esgoto na cidade inteira. Estranhamente, até vergonhosamente falando, mas é verdade isso, né? Então tá passando rede de esgoto na nossa cidade. Que bom que tá passando, né? Tem lugar que não tem. Isso. E aí, estão passando, né? E aí tá, assim, um caosinho no bairro, mas tá bom. Aí lá, tá melhorando. O caos precede a ordem. Eu gosto dessa frase, eu amo esta frase, eu uso pra tudo na vida. E aí eu falei, e é bom que é uma arquiteta que vai chegar, que ela sabe da importância de cada... Gosto de uma obrinha. E meu celular aí, começamos a arrumar uma sala, vou te mostrar agorinha, fomos arrumar outra, e eu tô abrindo meu celular, só tem parede, tijolo. Eu falei, tô me sentindo ou uma pedreira, uma engenheira, uma arquiteta, que tanto de foto de obra que tem no meu celular. Agora em Google Fotos vai arrumar obra, ele vai agrupar, né? Ele vai agrupar obra, ele vai achar que eu sou uma arquiteta, uma engenheira, ou uma pedreira, ou uma, sei lá, uma, né? Eu não sei o que ele vai achar que eu sou tanta foto de obra que tem. Mas, gente, de verdade, a vida da gente é um processo de obra, é um canteiro de obra. A vida da gente, a gente está sempre ou fazendo como a Tainá, um projeto ou uma consultoria. Isso. Tem algumas áreas da vida da gente que a gente só tem que dar uma redecorada. Repaginada. E tem algumas coisas que você precisa quebrar a mesma parede, isso. Passar uma nova fiação, passar um encanamento novo. Aí a mulher arquiteta, a engenheira, chegou aqui e bateu e oi, Vivian. Era até um dia que eu falou assim, Love, onde que desce o dreno desse ar? Eu falei, nossa, esse povo uma hora... Não, outro lar lá. Aí eu falei, essa pergunta, essa hora, esse ar-condicionado foi passado em 2011. Nossa, 2011. E eu tava... Você jura que eu sei, né? Você jura que eu sei, né? Faz uma cara que eu sei, mas não sei, né? Lógico. Eu falei, é sério essa pergunta, essa hora? Aí passou um pouquinho, ele saiu, o interfone tocou. Então eu fui lá, oi, tudo bom? Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na empresa de engenharia, que tava... É que nós vamos passar a rede de esgoto. Ela me conta a história que eu tô contando pra você. Aí ela falou assim pra mim, você sabe aonde que desce a rede de esgoto? Eu falei, gente, vocês estão cheios de perguntas difíceis hoje pra mim. O outro perguntou onde que desce a água do ar. A outra pergunta, eu falei, onde que eu vou saber como é que faz isso? Eu falei, olha, tem que perguntar. Nossa, eu não sei nem o que você tá falando. Você fala assim, desenha pra mim. Faz essa pergunta, eu vou levar lá no médium pra perguntar pra quem construiu essa casa. Que já morreu no caso, né? Com certeza, mas não sei quem foi. Quando meu sogro comprou, eu já não sabia. Imagina, aí, né? Falei, não sei, moça, assim, faz o seguinte, faz a parte de 6 aí, depois a gente vai achar uns parceiros pedreiros aí pra nós ir quebrando aí. E descobrindo. E encontrar, fazer o jogo, né? Isso. Ela me explicou o que tem que fazer. Eu falei, porque agora você tem que pegar o esgoto da sua casa e jogar lá na rede. Ó, você que vai que você tem um parente que era dono desta casa, né? Vai que, né? E você consegue ajudar, gente. É assim. Mas olha, eu sabe que eu fico feliz que ninguém do bairro sabe. O que me deixa mais feliz. Que não sou só eu, tem vários vizinhos. A vizinha, sabe o que a vizinha falou esses dias? Bravo, olha, eu tô achando que tô na minha casa, mas esqueci que eu tô no podcast. E eu lá sei, isso daqui eu recebi de herança. Ficou brava com a engenheira. Quase botou a engenheira pra correr com não acredito. Senhorinha ali de cima ficou brava. Tinha essa senhorinha, né? A senhorinha ela tá brava aqui. Quem quer saber onde passa a rede não vai dar essa informação. Acha que ela vai resolver isso? Deve ficar um problema pra próxima geração. Com certeza. Ela não vai resolver ela não vai esquentar a cabeça dela. Mas eu vou resolver, eu vou descobrir. Mas não vai dar certo. Fica tranquilo. Vai dar certo. Mas é muito engraçado. Umas perguntas difíceis que as pessoas fazem. Onde que tá? Oi? Mas não é, sabe por quê? Porque hoje em dia, as casas novas, a gente faz um negócio chamado faixa de servidão. Eu não gosto de construir, mas eu sei dessas coisas. Faixa de servidão nada mais é que é um lado que você deixa da casa próprio para passar essa infraestrutura de rede de esgoto. Então, para você que vai construir uma casa nova, já sabe, né? Se for no condomínio é obrigatório. Se for na rua... caso,
que aqui é, né, a benção, né, das casas novas, areia de goma. Nossa. É muito bom, assim, material muito bom. Bom que também parece que é mais resistente, né, que tem umas coisas mais novas que eu vou te contar, né. Tem o lado ruim da areia de goma, que ela esfarela muito. Sim. E o lado bom é que ela dá uma diminuidinha na temperatura aqui dentro. Então você tem uma casa mais fresca. É verdade. Por causa disso. É verdade. Tanto é que quando faz frio aqui não fica mais frio mais tempo. Mais pra sair. Então. Isso, até o calor também, né? Tudo conserva mais aqui dentro. É verdade. É por isso que essas coisas mais antigas têm disso. Mas enfim, gente, ó. Quero deixar pra vocês aí o Instagram dessa... Macaulay, passou uma hora que a gente nem viu, né? Sério? Mas já passou uma hora? Passou uma hora. Falta 10 minutos pra gente finalizando aqui. Deus, mas eu vou deixar aqui... Eu queria, Tainá, que você deixasse um recado final pra quem quiser conhecer mais sobre você. Além de a gente deixar o Instagram aqui na legenda. Mas também deixar um pouquinho mais do que... Como o seu trabalho pode realmente... Né? Acho que a gente já contou vários casos aqui, mas faz o seu pitch aí, né? Vamos faturar. Vamos faturar, faz aí, conta um pouquinho de como o seu trabalho pode atender. De repente, nós temos muitas pessoas que têm negócios aqui ou trabalham dentro da tua própria casa, né? Isso. Como que o seu trabalho, a sua consultoria, a tua forma de entregar pode estar realmente entregando serviço para quem possa estar nos assistindo. Bom, então vamos lá. Eu já falei sobre as consultorias, eu acho que elas podem ser um serviço que eu oferto e que vai atender muito bem essas pessoas. Então, para quem tem o seu negócio e está começando agora, a consultoria vai ter um valor de financeiro mesmo para ajudar nesse começo, que para pagar esse projeto, ele é menor, ele tem um valor menor. Para execução também a gente pode adaptar isso, porque vai depender muito do bolso do cliente, então é muito difícil falar sobre execução. E sobre esse processo de entender qual que é o momento ali dentro da casa, a gente também pode aplicar uma consultoria e resolver isso sem nenhum problema. Para mim, esse é o mais tranquilo de fazer. Então, se você tem essa demanda, se você precisa de algo nesse formato, estou aqui disponível para poder te atender, para poder ouvir o que você tem para dizer e te ajudar a escolher mesmo qual vai ser o serviço que melhor vai te atender e mergulhar nesse mundo novo aí que você vai talvez estar começando, que é de empreender com um espaço físico ou dentro da sua própria casa. Ai, que bacana. Tá? E também para você que também tá, hoje a gente tá falando muito da inclusão digital. Isso. Né? De você está entrando nesse mundo digital, acho importante também você pensar em que ambiente você quer mostrar. Importante isso. Né? Aí, porque você vai começar a descobrir que você não quer mostrar tudo para as pessoas. E aí você precisa, às vezes, preparar determinados ambientes da sua casa para você mostrar ele mesmo no seu Instagram, ou para você fazer, não sei, um canal no YouTube, ter um lugar de gravar. Você também vai descobrir que cansa ter que montar a câmera e desmontar a câmera, então às vezes deixar ela pronta num lugar pode ser mais prático e vai poupar tempo aí quando você falou sobre a agenda. Já vou puxar já vou vender teu peixe. Sabe por que é importante fazer isso? Porque gravar é uma coisa que a maioria das pessoas não gostam. Então isso você mesmo. tem que facilitar esse processo. Isso aí. Aqui mesmo, na sala do podcast, já fica montado sempre. Isso. A única coisa que a gente faz é desligar as coisas da tomada. Justamente por isso, né? Porque senão a gente fica com preguiça de montar. Com certeza. Olha, eu gravo... Vocês vão olhar meu Instagram e vão ver que tem muito conteúdo lá. E demorou muito tempo pra eu começar a produzir todo esse conteúdo, porque uma das desculpas que eu usava comigo mesma era assim: eu trabalho no meu quarto, não tem um cenário legal, quando eu gravo aparece a minha cama no fundo. E aí, o que eu fiz? Mandei fazer uma mesa pro meu quarto, em um formato que eu ficasse de costas pra minha parede. Eu decorei toda a parede atrás, e depois, logo em seguida, o namorado pediu pra morar junto, e aí eu larguei tudo isso pra morar com o namorado, né? E agora eu tô fazendo tudo de novo. Tá tudo verdade. bem. Tá tudo bem. E aí, mas eu fiz tudo isso aí foi quando eu comecei a fazer. E depois que eu comecei, eu não parei mais. Só que eu tive que facilitar. Eu comecei assim, antes eu tenho uma irmã, nós somos em 4 filhas, e eu tenho uma irmã que tem a idade bem próxima à minha, e ela sempre falava assim: que não tá bom desse jeito, tá escuro, tá sei lá o que. Aí um dia que eu comecei a falar não pra ela, eu falei assim: você não atormenta mais a minha cabeça. Do jeito que eu gravei, o jeito vai ser postado. Foi embora. Agora eu posto, eu gravo, eu faço tudo que eu preciso fazer. Mas antes era super difícil e realmente é uma desculpa. Por isso que eu tô falando, deixar pronto vai te fazer ganhar mais dinheiro. Com certeza. Aqui a gente fez muito isso, né? Aqui a gente tinha essa questão de, vamos tirar foto. Aí a gente pintou uma parede lá na entrada, com a logomarca, ou seja, toda foto é lá. Isso. Já facilita. Então todo mundo que chega, e é até engraçado que às vezes eu tô aqui atendendo alguém, aí eu vou lá beber água, aí tem alguém esperando pra
ser atendida por outra pessoa. Aí a pessoa tá lá. Tirando uma foto. Chega a dar um quentinho no coração, sabe? Olha que interessante. Mesmo. Isso acontece muito. É a famosa parede instagramável. É tão gostoso. E a pessoa fazer questão, né? De mostrar a tua marca. Porque a marca não é dela. Isso. É a sua marca. É a pessoa tirar a foto. E na minha sala também, eu tenho uma sala pequena que eu faço o primeiro atendimento, geralmente, pra ter aquela bate-papo. Eu também fiz a mesma coisa. Eu mandei fazer só um adesivo com o meu nome. Simples, coloquei no fundo. E aí eu coloquei a mesa de uma forma... Mas essa foto lá é só para atendimento online. Porque eu ligo o webcam do computador e aparece minha logomarca no fundo. Acabou meu problema. Então, quando eu quero fazer atendimento online, fazer uma reunião com o pessoal de fora, eu faço de lá, porque aparece minha logomarca no fundo. E ninguém tem noção. Gente, geralmente a gente não tem noção de como são os espaços que a gente atende online. Eu já fui em lugares que eu fazia reunião online com a pessoa, e aí quando eu cheguei no espaço, eu falava assim, mas é só desse tamanho. Porque no online, parecia que era gigante. Já aconteceu muito disso. Às vezes é a iluminação que faz dessa sensação. É tudo. A posicionamento da câmera. Esse evento que eu fui agora em São Paulo, o último agora, que eu participei de uma palestra bem bacana lá, eu cheguei lá, Tainá, e ela me mandou os vídeos, as fotos, ela fez live, eu tinha uma impressão. Quando eu cheguei lá, ele era muito grande, sim. Ele era muito bonito, sim. Mas parece, na impressão que eu tive do material que eu recebi de vídeo e foto, que era muito maior. Né? Então, a gente pode criar essa sensação também, né? Então, por isso, gente, Tainá tá aí e ela gosta de reforma, gente. Olha que interessante, ela gosta de trazer um novo significado. Isso então, esta é a mulher para empreendedora, porque nós que somos meio apurado, nós somos meio culpado, eu sempre brinco, né? Então, assim, às vezes você tá começando, você tá se formalizando agora, ou você já até nem é mais meio, você já tá num outro nível, mas você tem você tem que investir no digital, aí você tem que investir no espaço físico, aí você tem que fazer compra de produtos, você tem que investir em conhecimento, você tem que investir em tráfego pago, você fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta? É muito difícil. Então, às vezes, é fazer com que você tem. E ter o projeto. Outra coisa que eu vou falar pra você e que é empreendedor. Ah, mas é caro. Gente, não tem isso, é caro. Você vai falar o seguinte, você vai procurar a Tainá. Vamos supor aí que você tá querendo organizar o seu espaço. Você é uma boleira, uma confeiteira, uma doceira. E você faz tudo na sua casa, só entrega. Investe na sua cozinha. Isso aí. Investe numa bancada, um fundo que vai aparecer só. E aí você vai falar, mas é caro, tá bom. Chama a Tainá ou um outro profissional, não importa. Vai falar um orçamento, custa tanto, você vai precisar disso. Ela vai embora e você vai ficar com aquilo como uma meta. Isso aí. Pode ser que seja pra Tainá ou não. Eu tava falando sobre isso recente, eu fiz um orçamento com o pessoal de fora, e aí eles me mandaram um orçamento de um negócio que eu quero, um negócio que eu desejo fazer no digital. E eu fiquei com aquele, eu falei, cara, é um valor realmente que não imaginava, mas eu falei, não, mas agora eu sei. Porque antes eu não sabia. Mas, gente, antes eu só falava, isso. é caro. Mas eu não sabia o quão caro ou quão... Justamente. Nossa, Vivi, a gente tem muita coisa parecida. Porque eu sempre falei pro meu namorado, ele também fala assim, daí deve ser caro. Eu falo, mas tá, caro quanto? Caro 20 mil, caro 50 mil, caro 100 mil, caro R$1.000? Você não sabe, porque você nem perguntou o preço. Então, gente, perguntem o preço das coisas, entendeu? Fala, olha, quero fazer um orçamento com você sem compromisso, mas eu preciso saber quanto custa, porque eu quero colocar você como um objetivo aqui, fazer um projeto com você como objetivo aqui na minha lista. Cara, porque você vai colocar numa lista de desejos. Isso né? aí. Então, eu vou trabalhar pra ter essa condição. Enquanto eu não sei, é igual, esse negócio de caro é muito relativo mesmo, né? Caro pra quê? Caro, um valor, vamos supor aí, sei lá, quanto custa uma moto? Ai, não faço ideia. Depende de 10, 12, depois de 19 é digital. Tá, vamos por aí, 19. Tem moto digital? Bis. Ai, que chique. 19 bis. 19 pra um carro é caro? Pra você comprar um carro. Então, eu acho que não, que vai depender do carro. Eu acredito que não, porque um carro popular é o quê? É uns 50, 60. Eu tô pegando exemplo de uma coisa que eu não faço nem noção, que eu não gosto nem de dirigir. Mas vamos por aí que 19 mil pra comprar um carro não é um grande dinheiro. Mas pra comprar uma moto já é um investimento alto. Então, eu falo pra você que esse cara é relativo, né? Isso aí. Então a pessoa fala assim, é caro, tá? Mas por que é caro? Não é o seu negócio? Não é o seu objetivo? O seu objetivo não é esse espaço físico pra você poder fazer boas gravações, para receber um cliente no seu espaço. Isso mesmo. Né? Então, caro o quanto, né? Então, é muito relativo. Então, mas eu não tenho condição agora. Não tem problema, mas você já sabe quanto custa. Isso mesmo. Você vai colocar ele em determinado momento do seu mês, do seu ano, para você trabalhar para ter isso.
E é esse o processo. Eu falo, gente, tem que saber preço das coisas, sim. Tem que saber preço de investimento, tem que saber preço das coisas que você deve também, sempre falo sobre isso. Porque, hoje você não tem condição, mas a hora que você tiver, você sabe quanto custa. Isso aí. Você sabe o que fazer primeiro, você já tem uma dica, e aí você já trabalha até mais focado. Com certeza. Você fala, verdade. nossa, eu vou juntar esse dinheiro porque eu quero tal coisa, isso. fazer tal coisa. Exatamente. Faz toda a diferença. Isso é pra vida pessoal, isso é pra vida profissional, isso é pra fazer uma viagem, uma cirurgia, fazer uma programação especial no final de semana. Pode ser até de uma coisa simples. Tem um restaurante, lá é caro. Caro quanto? Já foi lá? Gente, hoje em dia os restaurantes disponibilizam um cardápio no Instagram. Isso, porque você consegue ver antes de ir e você Então precisa se programar. Exatamente. Aí você vai lá ele já fala, tem cover artístico, não tem, cobramos 10%, não cobramos, tem o preço da bebida, tem mais ou menos, tem o cardápio dos pratos, então você não vai desprogramar daquela surpresa, na hora de pedir a conta, 400, nem 500 vou, reais. Não, você já sabe quanto custa. Gente, hoje em dia não tem isso, sabe? Antigamente, assim, bem antigamente, tinha aquela falta de informação. Hoje, você sabe tinha quanto um custa mistério tudo, também, né? Do tipo assim, quanto custa pra ir no restaurante e tal? Era um mistério, né? O próprio restaurante não fazia questão, isso. né? de divulgar. Aí hoje em dia não tem muito disso. Não, se liga, você já sabe quanto custa. Então, não tem isso. Então, pra tudo, você vai fazer orçamento pra tudo, né? É uma mentoria, custa quanto? Tem mentorias a partir de mentorias de 6, 7, 8, 10 mil reais. A minha não tô nesse patamar, eu sempre falo, né? É 2,5, é 3, é 4, depende. Mas você já tem uma noção. Então já sei que é mais ou menos isso. A parcela, mais ou menos de tal valor. Então tá bom. Não posso agora. Mas sei que eu posso daqui a pouco. Mas já sei que daqui a pouco eu posso. Quanto custa fazer um livro? 5 mil. Eu tô falando a verdade, esse bilhete. Então, eu já sei quanto custa. Como coautoria, 5 mil. Então, você quer fazer mais, aí tem mais a passagem. Tem, se você for lá na edição, aí tem onde você for hospedar. Então, tem uma cadência aí que você vai colocar. Eu já falo, pra fazer um livro de coautoria, você guarda 10 conto. E vai pra São Paulo. Pronto. É esse que é o projeto pra você fazer. Então, hoje, se as pessoas tudo tem uma noção, quer fazer um projeto, sei lá, de abrir um site. Gente, e assim, eu quero falar, o próprio ChatGPT, se você perguntar pra ele quanto custa tal coisa, ele fala um valor porque ele pesquisa no Google. Então, ele te dá uma margem lá, por exemplo, pra fazer um livro, ele ia falar que custa de 5 a 10 mil reais. Aí ele escreve, esses valores são baseados numa pesquisa feita, precisa ser confirmado. Mas é muito legal, você consegue ter essa ideia. Então, não tem essa ideia. E aí, gente, pra vocês parar com esse negócio de bloquear e não sonhar, tá? Sonha porque a gente tem que sonhar, só que sonha assim com a realidade, coloca ali, escolhe o que você quer fazer primeiro. A gente, tem uma coisa que fala assim, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo. Quero te agradecer, Tainá. Adorei. Eu acho que você tem que voltar mais vezes aqui na casa. Adorei. Tem que fazer uma tarde toda de café aqui. Sim. Quero que você conheça as meninas do Conexão. Venha aqui fazer parte, trazer essa sua energia, essa sua alegria, essa sua... É uma vibe gostosa. Você tem uma energia muito boa, tá? Obrigada. Então, a casa tá sempre de portas abertas pra você. Volte sempre, tá? Obrigada. Gratidão, Conectadas. Gratidão, Carla. Gratidão, Bufarias, por sempre deixar esse espacinho organizado pra gente. Sempre. E seja bem-vinda. Obrigada. Volte sempre. Pode deixar, eu volto. Então tá bom. Gratidão, gente. Tchau, Até a próxima. gente. Até.